A expectativa do setor é de início de recuperação aos poucos. Mas tem muita gente que ainda enfrenta problemas para viajar. Antes de pensar em novas viagens, é preciso resolver as que estão pendentes e suspensas por causa da pandemia. Então a gente vai conversar agora com o advogado Bruno Vaz, que vai tirar algumas dúvidas para a gente, porque tem empresa aérea pedindo recuperação judicial. E aí, como é que fica o consumidor no meio dessa história? Muito bom dia, seja bem-vindo ao Ceará no Ar. Bom dia a todos, obrigado pela participação. Em relação a companhias aéreas, nós tivemos a notícia semana passada que a Latam, aqui do Brasil, também pediu recuperação judicial. Por se tratar de uma multinacional, essa empresa pode escolher qual país em que vai realizar esse procedimento. Então, a Latam americana, já lá em maio, no finalzinho de maio, ela entrou com esse pedido nos Estados Unidos. E algumas companhias de outros países também fizeram esse pedido. Chile, Equador, Peru. E semana passada a Latam aqui do Brasil também fez. Então, para o nosso telespectador, ele tem que entender que a recuperação judicial não impede da companhia aérea de operar. Tá? Então, no primeiro momento, essas passagens que estão marcadas, elas devem ser cumpridas, Porém, desde o início da pandemia, já houve uma medida provisória, que é a 925, em que dá o direito ao consumidor em cancelar a sua compra, e receber em 12 meses. Algumas diferenças entre o consumidor aqui do país devem ser observadas. Como eu bem disse, a recuperação judicial, a empresa pode operar. E o motivo da Latam ter feito o pedido nos Estados Unidos principalmente pelo fato da legislação brasileira. Porque lá nos Estados Unidos, quando uma empresa entra em recuperação judicial, ela tem um prazo de 120 dias para apresentar esse planejamento, de como será feito o pagamento dos seus credores. Outra questão é que aqui no Brasil é mais demorado. O juiz ainda vai despachar, ainda vai ouvir os credores para começar esse plano. E esse plano aqui no Brasil é apenas de 60 dias. Ou seja, não dá tempo da empresa se organizar diante de tantas dívidas. Porém, o consumidor, o precavido, as pessoas que estão com problemas de comunicação com essa companhia aérea, é bom já realizar essa comunicação oficial, enviar o e-mail pedindo a restituição, pedindo o reembolso, tentar negociar. Em relação às milhas, o que fazer? Trocar por produtos que o plano de milhas oferece, trocar essas milhas para reutilizar em outras companhias, como por exemplo a Delta, que aproveita a milhagem da Latam. E em último caso, apesar de não ser ilegal, não ser proibido, você pode aí tentar vender as suas milhas. Em última hipótese, o consumidor poderá também, observando o valor da passagem, ele poderá acionar o Poder Judiciário para garantir aí aqueles credores mais pessimistas, para garantir aí prioridade do pagamento, uma vez que não consiga se efetivar essa recuperação judicial, a empresa venha a falir, aí sim vai se iniciar aquela fila de credores. Então, o credor pessimista que já entrou cobrando judicialmente o seu estorno, ele vai ser ali um dos primeiros para receber o valor pago dessa passagem. Doutor Bruno, por outro lado, a gente tem pessoas que aproveitaram esse período para usufruir de diversas promoções que surgiram em sites de companhias aéreas, promoções de hotéis, mas tem muita gente que fica com medo de comprar aquela passagem e de repente quando chegar na hora a companhia dizer não, cancelei, não tem mais e agora você vai ter que pagar mais caro e tudo mais. Como é que fica a situação dessas pessoas que estão usufruindo dessas promoções que estão sendo realizadas agora? Se de repente, na hora de chegar a hora da viagem, a companhia disser, olha, esse voo aqui não existe mais, ela tem o direito de viajar por aquele valor que ela pagou, o que ela deve fazer? Ou simplesmente recebe o dinheiro de volta e vai procurar outra passagem por outro valor? Como é que fica a situação dessas pessoas que de repente querem aproveitar essas promoções? Aí vai ter um critério, um passo a passo. O primeiro ponto, chegou o dia da viagem e a companhia aérea cancelou,
Então, ela vai lhe dar o direito aí de, no prazo de 12 meses, você remarcar a passagem. Digamos que você não quer, você pode optar por ficar com um crédito, né, dessas passagens. E aí você também não quer ficar com esse crédito, porque digamos que era uma viagem de férias, e aí não tem mais, ou então de um aniversário, você viajar para um casamento, por exemplo, e aí perdeu o objeto. Você não quer ficar com um crédito para realizar outra passagem, nem quer remarcar para outra data, então a opção aí é optar pelo reembolso. Mas tudo isso tem que ser feito formalmente, via e-mail, via protocolos, para você se certificar, para não ficar no prejuízo lá na frente. Agora, antes da gente finalizar, eu queria saber o seguinte: para quem estava pretendendo, por exemplo, viajar no segundo semestre, é tranquilo ou ainda é momento de ter cuidado, de repente programar essa viagem para o próximo ano? Não é seguro ainda fazer isso? A recomendação dos profissionais especialistas envolvidos em recuperação judicial é que o consumidor ele espere um pouco, ao menos esse prazo de 120 dias. Ou seja, quem não comprou ainda a sua passagem, vamos esperar aí acompanhar o desdobramento dessa recuperação judicial americana. Aí, nesses próximos 120 dias, a gente vai ver qual é o plano de recuperação da empresa, se vai incluir aeronaves, os credores de leasing de aeronaves, se vai incluir o consumidor, que é quem compra a passagem, aí sim você poderá se programar. Então, a opinião agora é que você aguarde aí os próximos meses antes de realizar a compra, para não realizar uma compra que você pensa que saiu barato, mas lá na frente vai sair caro. Acesse cnews.com.br, o portal de notícias da cidade.